deixando Noemi apenas com as noras. Rute 1:3-5 explica essa perda. O marido de Noemi morreu e mais tarde seus 2 filhos também morreram depois de se casarem com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Noemi ficou sem marido e sem filhos. Depois, ela soube que a fome em Israel havia terminado. Sem ter mais nada em Moabe, Noemi decidiu voltar para sua terra natal. Noemi disse às noras que ficassem em Moabe, onde poderiam recomeçar, casar-se novamente e construir novas vidas. Orfa se despediu de Noemi com lágrimas e ficou para trás, mas Rute se recusou a deixá-la. Em Rute 1, versículos 16-17, ouvimos as palavras comoventes de fidelidade de Rute. Ela disse: "Por favor, não me peça para ir embora ou voltar atrás. Onde você for, eu irei. Onde você morar, eu morarei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus." Ela continuou: "Onde você morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que Deus me castigue severamente se algo, além da morte, nos separar." Rute estava disposta a deixar para trás sua casa, sua cultura e tudo o que conhecia, só para ficar com Noemi e seguir o Deus de Israel em vez dos deuses de Moabe. Quando chegaram a Belém, tinham muito pouco e nenhuma forma de sustento. Felizmente, era tempo de colheita, e a lei permitia que os pobres recolhessem os grãos que sobravam nos campos após a passagem dos trabalhadores. Rute teve iniciativa, como vemos em Rute 2:2. Ela disse a Noemi: "Deixe-me ir aos campos para apanhar espigas que sobrarem, onde eu for bem recebida." Noemi respondeu: "Vá, minha filha." Com a orientação de Deus, Rute acabou trabalhando num campo que pertencia a Boaz, parente do falecido marido de Noemi. Quando Boaz a notou, perguntou quem ela era e descobriu o quanto ela havia sido dedicada a Noemi. Em Rute 2, versículos 11-12, Boaz respondeu com bondade. Ele disse: "Ouvi falar do que você fez por sua sogra desde que seu marido morreu, como deixou seus pais e sua terra natal para viver entre um povo que não conhecia. Que Deus lhe recompense pela sua bondade. Você veio buscar abrigo sob os cuidados dele." Boaz garantiu que Rute estivesse segura, deu-lhe comida e disse a seus trabalhadores para deixarem espigas extras para ela. Quando Noemi soube da bondade de Boaz, percebeu algo importante. Boaz era um resgatador, alguém com o direito de se casar com Rute e dar continuidade à linhagem do falecido marido dela. Seguindo os conselhos de Noemi, Rute foi até Boaz e pediu que se casasse com ela. Mas havia um problema. Outro homem era parente mais próximo e tinha o primeiro direito de assumir essa função. No entanto, quando esse homem soube que isso envolvia casar-se com Rute e abrir mão de parte de seus bens, ele recusou. Em Rute 4, versículos 9-10, Boaz fez um anúncio público. Ele disse aos anciãos e a todos os presentes: "Vocês são testemunhas hoje de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom. Também tomei Rute, a moabita, viúva de Malom, por esposa. Isso é para que o nome da família continue e a memória dos falecidos não desapareça entre seus parentes ou em sua cidade natal. Vocês são testemunhas hoje." Rute e Boaz tiveram um filho chamado Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi, o futuro rei de Israel. Isso significa que Rute, uma mulher de Moabe, tornou-se bisavó do maior rei de Israel. Deus escolheu alguém de fora do seu povo, alguém que demonstrou fé e lealdade e a incluiu na linhagem real que levaria ao nascimento do Messias. A história de Rute mostra que Deus pode trazer esperança mesmo em meio à dor. Também ensina que ele se importa mais com o coração de uma pessoa do que com sua origem ou posição social. O último e mais importante juiz foi Samuel. Diferente dos outros, ele não foi apenas um salvador em batalhas. Também foi sacerdote e profeta e ajudou o povo de Israel a voltar-se para Deus. A história de Samuel começou antes mesmo de seu nascimento.
sua mãe, Ana, desejava muito ter um filho. Ela era casada com Elcana, que a amava profundamente. Mas enquanto a outra esposa dele, Penina, tinha muitos filhos, Ana não tinha nenhum. Penina zombava dela por isso, causando-lhe grande tristeza. Todos os anos, a família viajava até Siló para adorar a Deus. Em uma dessas viagens, Ana ficou profundamente abalada e clamou a Deus por um filho. Em 1 Samuel 1:10-11, vemos sua oração sincera. Em grande angústia, ela chorou e orou, pedindo que Deus se lembrasse dela e lhe desse um filho. Prometeu que, se tivesse um filho, o dedicaria ao Senhor por toda a vida, e o cabelo dele jamais seria cortado. Ana orou com tanta intensidade que Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse bêbada. Mas ao descobrir a verdade, ele a abençoou e disse para ela ir em paz. Deus ouviu o pedido de Ana, e ela teve um filho. Deu-lhe o nome de Samuel, que significa Deus ouviu. Fiel à sua promessa, Ana levou Samuel ainda pequeno à casa do Senhor e o dedicou ao serviço de Deus. Em 1 Samuel 1:27-28, Ana disse: "Foi por este menino que orei e o Senhor me atendeu. Agora estou o entregando ao Senhor. Ele pertencerá ao Senhor por toda a sua vida." Samuel permaneceu no tabernáculo e foi criado sob a orientação de Eli. Mas os próprios filhos de Eli, que também eram sacerdotes, faziam coisas erradas. Roubavam das ofertas e tinham um comportamento vergonhoso. Deus ficou muito irritado e planejou castigar a família de Eli. Certa noite, enquanto Samuel dormia, Deus chamou seu nome. Samuel achou que era Eli quem o chamava. Isso aconteceu 3 vezes. Então Eli percebeu que era Deus falando com o menino. Em 1 Samuel 3:9-10, Eli disse: "Volte a deitar-se, e se ouvir a voz novamente, diga: 'Fala, Senhor, teu servo está ouvindo.'" Samuel voltou para a cama, e Deus veio novamente, chamando-o pelo nome. Samuel respondeu: "Fala, Senhor, teu servo está ouvindo." Deus disse a Samuel que traria juízo sobre a família de Eli, porque seus filhos haviam feito coisas terríveis, e Eli não os havia impedido. Apesar de ser uma mensagem pesada, o jovem Samuel teve coragem e contou tudo o que Deus lhe havia revelado. À medida que crescia, Samuel continuava próximo de Deus e se tornou conhecido como um profeta confiável. Pessoas de todo o Israel reconheciam que Deus falava por meio dele. Em 1 Samuel 3:19-20, lemos que Samuel crescia e o Senhor continuava a guiá-lo. Todo o povo de Israel, do norte ao sul, sabia que Samuel era realmente um profeta do Senhor. Conforme Samuel envelhecia, Deus permanecia ao seu lado e fazia com que tudo o que ele dizia se cumprisse. Todo Israel, de Dan, no norte, até Berseba, no sul, sabia que Samuel havia sido escolhido por Deus como seu profeta. Durante a liderança de Samuel, os filisteus entraram em guerra contra Israel e capturaram a Arca da Aliança. Levaram-na para suas cidades, achando que ela lhes daria poder. Mas onde quer que levassem a arca, coisas terríveis aconteciam. Deus enviava pragas e causava grandes problemas em cada cidade onde a arca era mantida. Finalmente, os filisteus não aguentaram mais. Devolveram a arca a Israel junto com presentes, tentando fazer as pazes com o Deus de Israel. Então Samuel guiou o povo a voltar-se para Deus. Chamou todos ao arrependimento e, sob sua liderança, derrotaram os filisteus em uma grande batalha. Reuniu o povo num lugar chamado Mispá e passou a viajar por várias cidades, atuando como juiz, resolvendo disputas e orientando o povo na adoração. Enquanto liderava, Israel viveu em paz e o povo andava perto de Deus. Mas quando Samuel ficou velho, algo aconteceu que o entristeceu profundamente. Em 1 Samuel 8:4-5, lemos que os líderes de Israel foram até a casa de Samuel em Ramá e disseram: "Você já está velho e seus filhos não seguem seu exemplo. Dê-nos um rei como tem as outras nações."
Samuel ficou abatido com esse pedido. Ele sabia que pedir um rei humano significava que o povo estava rejeitando a Deus como seu verdadeiro rei. Deus disse a Samuel para alertá-los. Um rei tomaria seus filhos para servir no exército, suas filhas para trabalhar no palácio, ficaria com parte das colheitas e dos animais e faria o povo servi-lo. Mas em 1 Samuel 8:19-20, o povo ignorou o aviso. Disseram: "Não importa, queremos um rei. Assim seremos como as outras nações, com um rei para nos liderar e lutar por nós." Deus então disse a Samuel que atendesse ao pedido do povo, mesmo não sendo o plano ideal dele. Isso marcou o fim do tempo dos juízes e o início da era dos reis. Samuel havia cumprido sua missão com fidelidade, guiando Israel e levando o povo de volta a Deus. Mas o pedido do povo mostrou que ainda não confiavam plenamente no Senhor para guiá-los e protegê-los. Quando chegou o momento, Deus orientou Samuel a encontrar um homem chamado Saul, da tribo de Benjamim. Saul se destacava, era alto, bonito e vinha de uma família influente. Em 1 Samuel 9:2, a Bíblia diz que Saul, filho de Quis, era o homem mais bonito de todo o Israel e mais alto que todos os outros. Saul não buscava poder nem honra. Ele apenas estava procurando as jumentas perdidas de seu pai quando cruzou o caminho de Samuel. Deus disse a Samuel que aquele era o homem que se tornaria rei. Samuel ungiu Saul em particular, derramando óleo sobre sua cabeça e explicou que Deus o havia escolhido para liderar seu povo. Isso está registrado em 1 Samuel 10:1. Samuel pegou um recipiente com azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-o e disse: "O Senhor escolheu você para liderar o seu povo." Para confirmar que essa escolha vinha de Deus, Samuel descreveu exatamente as pessoas que Saul encontraria e os acontecimentos que aconteceriam em seu caminho de volta para casa. Tudo aconteceu como Samuel havia dito. Saul até se juntou a um grupo de profetas e começou a profetizar, e isso transformou profundamente seu coração. Mais tarde, Samuel reuniu todas as tribos de Israel para apresentar o novo rei. Mas Saul, nervoso e sobrecarregado, se escondeu entre as bagagens. Quando finalmente o encontraram e o trouxeram à frente, o povo ficou impressionado com sua aparência e gritou: "Viva o rei!" O primeiro grande desafio de Saul como rei veio quando os amonitas se prepararam para atacar Jabes-Gileade. O líder inimigo fez uma proposta cruel. Deixaria a cidade em paz apenas se cada pessoa permitisse que arrancassem seu olho direito. Quando Saul soube disso, foi tomado pelo Espírito de Deus e cheio de ira justa. Em 1 Samuel 11:6-7, vemos a forte reação de Saul. Ele pegou 2 bois, os cortou em pedaços e enviou os pedaços por todo o Israel com a seguinte mensagem: "Isto acontecerá com os bois de quem não seguir Saul e Samuel." O temor do Senhor se espalhou pelo povo e todos se uniram. Saul rapidamente reuniu um grande exército e liderou o povo na batalha. Derrotaram os amonitas e salvaram Jabes-Gileade. Essa grande vitória deu credibilidade a Saul como comandante e mostrou a todos que Deus realmente o havia escolhido. No começo, Saul foi um líder capaz, vencendo muitas batalhas por Israel. Mas com o tempo, tornou-se orgulhoso e isso começou a afetar seu discernimento. Um momento decisivo foi quando os filisteus se reuniram para a guerra. Samuel deveria chegar para oferecer o sacrifício antes da batalha, mas se atrasou. Impaciente, Saul fez o sacrifício ele mesmo, embora só os sacerdotes pudessem fazê-lo. Quando Samuel finalmente chegou, ficou muito decepcionado. Em 1 Samuel 13:13-14, ele disse: "Você agiu com tolice, não obedeceu ao mandamento do Senhor. Se tivesse obedecido, seu reino teria durado para sempre, mas agora ele não continuará.
Deus encontrou alguém que realmente o honra e o escolheu para governar seu povo, porque você não obedeceu. Esse foi apenas o começo da queda de Saul. Mais tarde, Deus deu uma ordem clara: destruir os amalequitas e tudo o que lhes pertencia, como castigo pelo ataque contra Israel no tempo do deserto. Mas Saul não obedeceu totalmente. Deixou vivos os melhores animais e até poupou o rei amalequita, Agag. Quando Samuel confrontou Saul por sua desobediência, ele tentou se justificar dizendo que havia poupado os animais para oferecê-los a Deus. Mas Samuel deu uma resposta poderosa, registrada em 1 Samuel 15, 22 a 23. Ele disse: você acha que o Senhor prefere sacrifícios e ofertas do que a obediência? Ouvir a voz de Deus é mais importante do que oferecer presentes, e obedecer é melhor do que dar o melhor do seu rebanho. Desobedecer é tão grave quanto praticar feitiçaria, e o orgulho teimoso é como adorar ídolos. Porque você rejeitou o que Deus mandou, ele também o rejeitou como rei. A partir daquele momento, o Espírito de Deus se afastou de Saul, e um espírito perturbador começou a atormentá-lo. Ele se tornou ciumento, instável e agressivo. A maior parte de seu reinado, a partir dali, foi dedicada a perseguir Davi, o homem que Deus havia escolhido para substituí-lo, tentando tirar-lhe a vida. A história de Saul terminou em tragédia. Numa batalha contra os filisteus, ao perceber que estava prestes a ser capturado, ele escolheu cair sobre sua própria espada, preferindo morrer a ser levado vivo. Enquanto Saul ainda era rei, Deus enviou Samuel a Belém para encontrar o sucessor de Saul entre os filhos de Jessé. Quando Samuel viu o filho mais velho de Jessé, pensou: esse jovem forte deve ser o escolhido. Mas Deus o corrigiu em 1 Samuel 16:7, dizendo: não julgue pela aparência ou altura. Eu o rejeitei. As pessoas se importam com o exterior, mas eu olho para o coração. Jessé apresentou 7 de seus filhos, mas nenhum deles era o escolhido de Deus. Então Samuel perguntou se havia mais algum filho. Samuel 16:11 explica o que aconteceu em seguida. Samuel perguntou: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo. Ele está no campo cuidando das ovelhas. Samuel disse: mande chamá-lo. Não vamos nos sentar até que ele chegue. Quando Davi chegou, Deus falou a Samuel: é este. 1 Samuel 16:12 ao 13 descreve o momento. Jessé mandou buscar Davi, que era saudável, bonito e cheio de vida. Então o Senhor disse: levante-se e unja-o, é ele. Samuel pegou o óleo e ungiu Davi diante de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito de Deus veio sobre Davi com grande poder. Mesmo sendo ainda um adolescente, Davi já havia provado sua coragem. Ele havia enfrentado um leão e um urso com as próprias mãos para proteger as ovelhas do pai. Essa coragem logo o levaria a uma das batalhas mais famosas da história. Os filisteus desafiaram Israel a enviar um guerreiro para enfrentar seu gigante, Golias. Durante 40 dias, Golias zombou do exército de Israel. Com mais de 2,5 metros de altura e totalmente armado, ele aterrorizava a todos. Davi estava visitando seus irmãos no acampamento militar quando ouviu os insultos de Golias. Segundo 1 Samuel 17:26, Davi perguntou aos soldados: qual é a recompensa para quem derrotar esse filisteu e acabar com essa vergonha para Israel? Quem esse homem pensa que é para insultar o exército do Deus vivo? Quando o rei Saul soube que Davi queria lutar, ofereceu-lhe sua armadura, mas ela era pesada demais. Em vez de usar armas pesadas ou armadura, Davi pegou 5 pedras lisas de um riacho próximo. Armado apenas com sua funda e uma confiança firme em Deus, ele se aproximou de Golias. Em 1 Samuel 17:45 a 47, Davi disse com coragem ao gigante:
Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você insultou. Hoje o Senhor o entregará em minhas mãos. Eu o derrubarei e cortarei sua cabeça. Darei os corpos do seu exército às aves e aos animais. O mundo todo saberá que há um Deus em Israel. Todos aqui verão que o Senhor não precisa de espadas ou lanças para vencer. Esta batalha é dele, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi lançou a primeira pedra, que atingiu Golias bem na testa, matando-o na hora. Os filisteus fugiram apavorados, e os israelitas venceram com grande glória naquele dia. Esse momento extraordinário transformou Davi em herói nacional. Ele subiu rapidamente nas fileiras como soldado e líder. O rei Saul o convidou para viver na corte e até lhe deu sua filha Mical em casamento, mas à medida que a fama de Davi crescia, o ciúme de Saul se transformava em loucura, e ele tentou matar Davi várias vezes. Davi teve que fugir e viver escondido. Durante esse tempo, no deserto, reuniu um grupo de homens leais, que mais tarde seriam conhecidos como seus valentes guerreiros. Mesmo nessa fase difícil, Davi teve 2 oportunidades de matar Saul. No entanto, escolheu não fazer isso, dizendo que jamais levantaria a mão contra aquele que Deus havia ungido. Isso demonstrou o profundo respeito de Davi pela autoridade de Deus e seu caráter nobre, mesmo sendo caçado. Após a morte de Saul na batalha, Davi foi finalmente coroado rei. Primeiro governou a tribo de Judá e depois se tornou rei de todo o Israel. Segundo Samuel 5:4-5 descreve essa transição. Davi tinha 30 anos quando se tornou rei e governou por 40 anos no total, 7 anos e meio sobre Judá em Hebrom, e 33 anos sobre todo o Israel e Judá em Jerusalém. Uma das primeiras grandes conquistas de Davi como rei foi capturar a cidade de Jerusalém dos Jebuseus. Foi uma jogada inteligente. Jerusalém ficava entre as tribos do norte e do sul, tornando-se a capital unificadora da nação. Depois de tornar Jerusalém o centro político, Davi trouxe para lá a Arca da Aliança, transformando-a também no centro espiritual. A celebração foi grandiosa e Davi dançou diante de Deus com todo o seu entusiasmo. Mesmo sendo criticado por sua esposa Mical, Davi não se importou. Sua alegria e devoção eram sinceras. Sob a liderança de Davi, Israel se tornou um império forte e temido. Ele venceu batalhas contra filisteus, moabitas, edomitas, amonitas e arameus. As fronteiras do reino se expandiram como nunca. 2 Samuel 8:14 resume o resultado de todas essas vitórias. Davi estabeleceu postos militares em todo Edom, e os edomitas ficaram sob seu domínio. Por onde Davi ia, o Senhor lhe dava vitórias. Ele também formou um governo forte e bem organizado, com líderes honestos e competentes à frente do exército, da justiça e da administração. Davi ficou conhecido por governar com justiça e integridade. No entanto, cometeu erros graves. Seu fracasso mais vergonhoso foi o adultério com Batseba, seguido do assassinato do marido dela, Urias, ao colocá-lo na linha de frente da batalha. Quando o profeta Natã o confrontou, o rei ficou profundamente arrependido. Mais tarde, escreveu o Salmo 51, uma oração sincera pedindo misericórdia. Em 2 Samuel 12:13, lemos a resposta de Davi: "Pequei contra o Senhor", confessou a Natã. E Natã respondeu: "Deus perdoou você. Você não morrerá por isso." Apesar do perdão, as consequências foram dolorosas, especialmente dentro de sua própria família. Mais tarde, seu filho Absalão se voltou contra ele e tentou tomar o trono. Essa rebelião causou grande sofrimento a Davi. Embora Absalão tenha sido derrotado e morto em batalha, o impacto emocional sobre Davi foi imenso. Ainda assim, Davi continuou conhecido como um homem segundo o coração de Deus.
alguém que amava sinceramente o Senhor e sempre voltava para Ele com arrependimento verdadeiro. Davi escreveu muitos dos salmos, que refletiam sua profunda conexão com Deus, tanto nos momentos difíceis quanto nos de alegria. Já mais velho, Davi escolheu seu filho Salomão como o próximo rei. Mesmo ele não sendo o mais velho, também deu a Salomão instruções detalhadas para a construção do templo, algo que Davi desejava fazer, mas que não lhe foi permitido por causa das muitas guerras que enfrentou. Em 1 Reis 3, 5 a 9, vemos como começou a liderança de Salomão. Enquanto estava em Gibeão, Deus apareceu a ele em um sonho e disse: "Peça o que quiser." Salomão respondeu: "O Senhor foi bondoso com teu servo, meu pai Davi, porque ele foi fiel e viveu com retidão. Continuaste essa bondade ao me colocar no trono dele hoje. Mas eu sou muito jovem e não sei como governar. Agora sou o rei do teu povo, uma grande nação, numerosa demais para ser contada. Por isso, peço sabedoria e discernimento para tomar boas decisões e saber o que é certo e errado. Quem poderia governar um povo tão numeroso sem ajuda?" Deus ficou satisfeito porque Salomão pediu entendimento em vez de riquezas ou uma vida longa. Em 1 Reis 3, 12 ao 13, Deus disse: "Farei como você pediu. Darei tanta sabedoria e discernimento que ninguém antes ou depois será como você. E também darei coisas que você não pediu, riquezas e fama, para que você se destaque entre todos os reis do seu tempo." A sabedoria de Salomão ficou conhecida em várias nações. Ele falava sobre árvores, animais e muitos outros temas. Escreveu 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Líderes de terras distantes vinham para ouvir sua sabedoria e admirar seu reino. Um dos exemplos mais famosos da sabedoria de Salomão aconteceu quando duas mulheres afirmaram ser mães do mesmo bebê. Em 1 Reis 3, 24 a 27, vemos a forma surpreendente com que Salomão resolveu o caso. Ele disse: "Tragam uma espada." Quando a trouxeram, ordenou: "Cortem o bebê ao meio e deem uma parte para cada mulher." A verdadeira mãe, tomada de amor pelo filho, gritou: "Por favor, meu senhor, dê o bebê a ela, não o mate." Mas a outra disse: "Se eu não posso tê-lo, ela também não terá. Podem dividir." Então Salomão tomou sua decisão: "Deem o bebê à primeira mulher. Não o matem. Ela é a verdadeira mãe." A maior realização de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. Era uma estrutura impressionante, com todo o interior revestido de ouro. A obra levou 7 anos. Em 1 Reis 6:37 a 38, lemos o cronograma. Os alicerces foram lançados no 4º ano, no mês de Ziv, e o trabalho foi concluído no 11º ano, no mês de Bul, o 8º mês. Cada detalhe foi finalizado conforme o planejado. Quando o templo ficou pronto, Salomão realizou uma grande cerimônia de dedicação. Os sacerdotes colocaram a Arca da Aliança no lugar santíssimo e a presença de Deus encheu o templo como uma nuvem. A glória do Senhor foi tão intensa que os sacerdotes não conseguiram continuar seu serviço. Isso é descrito em 1 Reis 8, 10 a 11, onde diz que a nuvem encheu o templo e os sacerdotes tiveram que parar. Tamanha era a presença de Deus. Salomão então fez uma oração sincera, pedindo a Deus que ouvisse as orações de todos que viessem ao templo, seja buscando perdão, direção ou esperança. Ele reconheceu que nenhum edifício poderia conter Deus, mas pediu que o Senhor escolhesse aquele lugar como ponto de ligação entre o céu e o seu povo. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu uma era de paz, alegria e grande prosperidade. Em 1 Reis 4:20 a 21, esse tempo de bênçãos é descrito. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto os grãos de areia. Comiam bem, bebiam à vontade e viviam felizes.
A autoridade de Salomão se estendia do rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Essas nações lhe pagavam tributos e permaneceram leais durante toda a sua vida. Salomão expandiu o comércio com regiões distantes e construiu uma frota naval poderosa. Seus navios retornavam com tesouros como ouro, prata, animais raros e aves exóticas de terras longínquas. Um dia, a rainha de Sabá fez uma longa viagem desde a África apenas para ver o reino de Salomão com os próprios olhos. Ela ficou maravilhada com o que encontrou. Em 1 Reis 10, 6-7, ela disse a Salomão: "Tudo o que ouvi sobre sua sabedoria e conquistas era verdade. Eu não acreditava até vir e ver com meus próprios olhos, mas agora sei que nem a metade me foi contada." A rainha de Sabá declarou: "Sua sabedoria e riqueza superam tudo o que me disseram." Mas, infelizmente, a parte final da vida de Salomão tomou um rumo sombrio. Na tentativa de garantir alianças políticas, ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, e com elas vieram deuses estranhos. 1 Reis 11, 3-4 explica como isso o afetou. Salomão teve 700 esposas de origem real e 300 concubinas, e elas o afastaram de Deus. Com o passar dos anos, seu coração passou a seguir esses deuses estrangeiros, e ele já não era totalmente fiel ao Senhor, ao contrário de seu pai Davi, que sempre manteve plena devoção. Para agradar suas esposas, Salomão chegou a construir altares para esses outros deuses. Isso irritou o Senhor, que declarou que, após a morte de Salomão, o reino seria dividido. Somente uma tribo permaneceria sob o controle dos descendentes de Salomão. As outras 10 se separariam e formariam um novo reino. Salomão reinou por 40 anos. Seu reinado marcou o auge da influência e prosperidade de Israel. Mas seus compromissos espirituais com a idolatria acabaram preparando o caminho para os problemas futuros da nação. Depois da morte de Salomão, seu filho Roboão tornou-se rei. No entanto, o povo já estava cansado dos encargos impostos por Salomão, especialmente os altos impostos e o trabalho forçado usados para concluir suas grandes construções. Um homem chamado Jeroboão liderou um grupo de representantes das tribos do norte para falar com Roboão. Em 1 Reis 12, 3-4, os representantes disseram: "Seu pai tornou nossas vidas muito difíceis. Se você aliviar o trabalho forçado e as exigências pesadas, nós o serviremos com alegria." Roboão pediu que voltassem em 3 dias, para que ele tivesse tempo de considerar o pedido. Primeiro, ele consultou os anciãos que haviam aconselhado seu pai. O conselho deles está registrado em 1 Reis 12, 7. "Se hoje você servir esse povo com bondade e responder com compreensão, eles serão leais a você para sempre." Mas Roboão ignorou essa sabedoria. Em vez disso, procurou os jovens com quem havia crescido, que tinham ideias muito diferentes. Em 1 Reis 12, 10-11, o conselho deles foi arrogante e duro. "Diga ao povo: se acham que meu pai foi severo, eu serei ainda mais. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura dele. Ele castigou vocês com chicotes, eu os castigarei com escorpiões." Quando Roboão deu essa resposta dura, o povo se recusou a aceitá-la. Em 1 Reis 12, versículo 16, vemos a reação deles: "Se o rei não nos escuta, por que devemos ser leais à família de Davi? Não temos parte nisso. Vamos voltar para nossas casas, Israel, a casa de Davi que cuide de si mesma." E como Deus havia advertido, o reino se dividiu. As tribos do norte formaram sua própria nação, deixando apenas uma tribo sob o domínio de Roboão. As 10 tribos do norte escolheram Jeroboão como rei e formaram uma nova nação chamada Israel. Somente as tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis a Roboão, formando o reino de Judá no sul. Mas Jeroboão logo enfrentou um grande desafio. Jerusalém e o grande templo agora faziam parte de Judá.
Se o povo continuasse indo até lá para adorar durante as festas religiosas, poderiam ser tentados a voltar ao governo de Roboão. Para evitar isso, Jeroboão tomou uma decisão que traria consequências para Israel por gerações. Em 1 Reis 12, 28 a 30, vemos o que ele fez. Depois de receber conselhos, mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: "É muito longe ir até Jerusalém. Estes são os seus deuses, Israel, os que tiraram vocês do Egito." Colocou um ídolo em Betel e outro em Dan. Esse ato levou o povo ao pecado, pois começaram a adorar nesses novos locais. Jeroboão também nomeou sacerdotes que não eram levitas, desobedecendo a ordem de Deus. Mudou as datas oficiais de adoração e criou um novo sistema religioso que misturava a fé de Israel com tradições pagãs. Deus respondeu enviando um profeta de Judá para confrontar Jeroboão enquanto ele queimava incenso no altar de Betel. Em 1 Reis 13:2, o profeta declarou: "Assim diz o Senhor: um futuro rei da linhagem de Davi, chamado Josias, sacrificará neste altar os sacerdotes desses lugares altos, e ossos humanos serão queimados aqui." Quando Jeroboão mandou prender o profeta, sua mão secou na hora e o altar se partiu, exatamente como o profeta havia dito. Embora sua mão tenha sido curada após a oração do profeta, Jeroboão não se arrependeu. Continuou levando Israel à adoração falsa. A partir daí, os reinos do norte e do sul seguiram caminhos separados. Durante cerca de 200 anos, o reino de Israel teve 19 reis de 9 famílias diferentes. Nenhum deles seguiu a Deus. Todos continuaram na idolatria iniciada por Jeroboão. O reino de Judá, no sul, teve 20 reis ao longo de aproximadamente 350 anos. Todos descendentes da linhagem real de Davi. Alguns desses reis foram fiéis e tentaram conduzir o povo de volta a Deus. Outros se voltaram para os ídolos e cometeram grandes males. A divisão da nação cumpriu o juízo de Deus sobre a desobediência de Salomão, mas também enfraqueceu ambos os reinos, tornando-os alvos fáceis para inimigos poderosos como a Assíria e a Babilônia. Durante esses tempos difíceis, quando a corrupção e a idolatria se espalhavam sob reis maus, Deus levantava profetas corajosos para chamar o povo de volta à adoração verdadeira. O mais conhecido entre eles foi Elias. Elias confrontou diretamente o rei Acabe de Israel e sua esposa, Jezabel. Acabe foi considerado um dos reis mais perversos da história de Israel. Em 1 Reis 16:30 a 33, seu reinado é descrito como pior do que todos os anteriores. Acabe, filho de Onri, fez mais mal aos olhos de Deus do que qualquer rei antes dele. Ele não apenas continuou os pecados de Jeroboão, tratou-os como coisa pequena. Foi além ao se casar com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Com a influência dela, Acabe começou a adorar Baal. Construiu um templo em Samaria em honra a Baal e colocou um altar dentro dele. Também ergueu um poste sagrado chamado Azerá. As ações de Acabe provocaram mais ira em Deus do que todos os reis anteriores de Israel juntos. Jezabel, uma princesa estrangeira, trouxe consigo centenas de sacerdotes de Baal e tentou eliminar completamente o culto ao único Deus verdadeiro. Ela até mandou matar muitos profetas do Senhor. Então, de repente, o profeta Elias apareceu diante de Acabe com uma mensagem poderosa. Em 1 Reis 17:1, Elias, de Tisbé em Gileade, declarou: "Juro pelo Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser pela minha palavra, e durante 3 anos e meio o céu permaneceu fechado." A seca foi tão severa que até Acabe teve que sair à procura de capim para manter seus animais vivos. Durante esse tempo, Deus cuidou de Elias de forma milagrosa. Primeiro, enviou corvos para levarem comida a ele enquanto acampava junto a um riacho.
Depois, Elias ficou hospedado na casa de uma viúva pobre, cujo pote de farinha e jarro de azeite nunca se esvaziaram. Quando a seca atingiu seu auge, Deus disse a Elias para se encontrar novamente com Acabe e desafiar os profetas de Baal para um confronto público no Monte Carmelo. Segundo 1 Reis 18:21, Elias ficou diante do povo e perguntou: até quando vocês vão ficar indecisos entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é, então sigam Baal. O povo permaneceu em silêncio. O teste era simples. Cada lado prepararia um sacrifício sem fogo. O Deus verdadeiro seria aquele que enviasse fogo do céu para consumi-lo. Os 450 profetas de Baal começaram primeiro. Oraram em voz alta, dançaram com fervor e até se cortaram com facas, clamando ao seu Deus desde a manhã até a noite. Mas nada aconteceu. Quando chegou a vez de Elias, 1 Reis 18:36-38, conta o que aconteceu. Na hora do sacrifício da tarde, Elias se aproximou e orou: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que todos aqui saibam hoje que tu és o único Deus em Israel e que estou obedecendo à tua ordem. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que estás trazendo de volta o coração deles para ti. Então, fogo desceu do céu. Consumiu totalmente o sacrifício, a madeira, as pedras, a terra e até a água no rego ao redor do altar. Imediatamente, a multidão caiu com o rosto em terra e gritou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias ordenou ao povo que capturasse os profetas de Baal e todos os 450 foram mortos. Depois disso, Elias orou novamente e finalmente a longa seca chegou ao fim. A rainha Jezabel ficou furiosa ao saber o que Elias tinha feito com seus profetas. Jurou matá-lo no prazo de um dia. Embora Elias tivesse enfrentado centenas de profetas falsos, foi tomado pelo medo e fugiu para o deserto. Cansado e desanimado, Elias pediu a Deus que tirasse sua vida. Mas Deus respondeu com bondade, deu comida a Elias e permitiu que ele descansasse. Depois, em vez de falar por meio de sinais grandiosos como vento, terremotos ou fogo, Deus se revelou em um sussurro suave. Naquela voz tranquila, Deus lembrou Elias de que ele não estava sozinho. 7.000 pessoas em Israel nunca haviam se ajoelhado diante de Baal, nem o adorado. Então, Deus deu a Elias uma nova missão: ungir Eliseu como profeta para sucedê-lo. Eliseu se tornou companheiro e auxiliar de Elias, e após Elias ser levado ao céu num redemoinho, sem experimentar a morte, Eliseu recebeu uma porção do espírito profético de seu mestre. Ele continuou como profeta por cerca de 50 anos, realizando muitos milagres poderosos. Eliseu tornou potável uma água contaminada, multiplicou azeite para ajudar uma viúva a pagar suas dívidas, ressuscitou um menino, alimentou 100 pessoas com apenas 20 pães e curou um comandante sírio chamado Naamã da lepra. Ele também influenciou assuntos nacionais, escolheu novos reis e orientou governantes durante guerras. Quando o rei da Síria enviou tropas para capturar Eliseu, seu servo entrou em pânico ao ver que estavam cercados. Em 2 Reis 6:16-17, Eliseu o tranquilizou: Não tenha medo, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Deus atendeu e o servo viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo protegendo-os. Por meio de Elias e Eliseu, Deus demonstrou seu poder e continuou a chamar seu povo de volta à verdadeira adoração, mesmo nos períodos mais sombrios de Israel. Mas apesar dos avisos e dos atos divinos, tanto o reino do norte quanto o do sul continuaram se afastando de Deus. O primeiro a sofrer as consequências foi o reino do norte, Israel. Em 722 a.C., caiu diante do Império Assírio.
Israel vinha pagando tributos à Assíria havia anos. Quando o rei Oséias tentou se rebelar buscando ajuda do Egito, o rei assírio Salmaneser reagiu com força, cercou Samaria, a capital de Israel, e iniciou um cerco. 2 Reis 17:5-6 explica o que aconteceu. O exército assírio invadiu a terra e cercou Samaria por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, a cidade caiu. Os israelitas foram levados embora e reassentados em lugares distantes, como Halá, Gozã, o rio Habor e cidades da Média. A Assíria tinha uma estratégia de espalhar os povos conquistados para evitar rebeliões. A maioria dos israelitas foi removida da terra, e estrangeiros foram trazidos para ocupar o lugar deles. Isso marcou o fim definitivo do Reino do Norte. 2 Reis 17:7-8 diz que isso aconteceu porque o povo pecou contra o Senhor, que os havia libertado do Egito e da opressão de Faraó. O povo de Israel se afastou de Deus e passou a seguir os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Também adotaram os pecados introduzidos pelos próprios reis de Israel. Mesmo com Judá durando cerca de 135 anos a mais que Israel, não aprendeu com a queda do Reino do Norte. Embora reis como Ezequias e Josias tenham promovido renovação espiritual, a maioria dos governantes de Judá continuou conduzindo o povo à idolatria. O rei Ezequias enfrentou uma grande ameaça quando Senaqueribe, rei da Assíria, atacou Judá e cercou Jerusalém. O comandante assírio zombou de Deus, dizendo que nenhum Deus havia salvado outras nações da Assíria e que o Deus de Judá não seria diferente. Mas Ezequias recorreu a Deus em oração. Em resposta, o Senhor enviou um anjo que matou 185.000 soldados assírios numa única noite. O poderoso rei da Assíria foi forçado a voltar para casa em derrota. Mais tarde, Ezequias adoeceu gravemente e orou por cura. Deus atendeu sua oração e prolongou sua vida por mais 15 anos. Infelizmente, durante esses anos extras, Ezequias cometeu um erro grave. Recebeu em sua casa enviados da Babilônia e, com orgulho, mostrou todos os tesouros do palácio. O profeta Isaías o advertiu que, no futuro, a Babilônia voltaria, não como visitante, mas como conquistadora, que levaria embora tudo o que viu. Anos depois, o rei Josias realizou a reforma espiritual mais profunda que Judá já havia conhecido. Destruiu todos os locais de adoração a ídolos, removeu altares pagãos, queimou objetos usados em rituais falsos e conduziu o povo a celebrar a Páscoa, uma festa que não era observada havia gerações. Ainda assim, o juízo sobre Judá não pôde ser evitado. Josias morreu em batalha contra o faraó Neco do Egito e seus sucessores trouxeram de volta a idolatria e a corrupção. Nesse meio tempo, a Babilônia havia derrotado a Assíria e se tornado o novo império dominante. Em 605 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia chegou a Jerusalém. Levou alguns objetos sagrados do templo e deportou jovens nobres para a Babilônia. Entre eles estavam Daniel e seus 3 companheiros fiéis. Mais tarde, o rei Jeoaquim se rebelou contra a Babilônia, fazendo com que Nabucodonosor retornasse. Em 597 a.C., ele sitiou Jerusalém e levou consigo o rei Joaquim, além de 10.000 pessoas, incluindo o profeta Ezequiel. O golpe final veio em 588 a.C., quando o rei Zedequias também se rebelou. A Babilônia respondeu com um cerco devastador que resultou na destruição total de Jerusalém. Em 2 Reis 25, 8-10, o acontecimento é descrito. No 7º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, seu comandante-chefe chegou a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio do rei e todos os edifícios importantes da cidade. O exército babilônico derrubou então os muros ao redor de Jerusalém. O glorioso templo construído por Salomão foi reduzido a cinzas, e quase todos os que ainda restavam foram levados para o exílio.
Apenas alguns dos mais pobres ficaram para cuidar da terra. Esse momento marcou a queda do reino de Judá e o início do exílio babilônico, um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Os que haviam sido levados de sua terra estavam cheios de tristeza. Muitos começaram a se perguntar se Deus os havia abandonado completamente. Essa dor é expressa no Salmo 137, versículos 1 a 4. Às margens dos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Penduramos nossas harpas nos salgueiros dali, pois nossos captores pediam canções. Zombavam de nós, dizendo: cantem uma das canções alegres de Sião. Mas como poderíamos cantar ao Senhor em uma terra estrangeira? Mas mesmo no exílio, Deus não havia abandonado seu povo. Ele continuou falando por meio de seus profetas, trazendo tanto verdade quanto esperança. Jeremias, que havia alertado sobre o exílio, também compartilhou uma mensagem de encorajamento. Em Jeremias 29, 10 a 11, Deus prometeu: depois de 70 anos na Babilônia, voltarei a vocês e cumprirei a promessa de trazê-los de volta para casa. Tenho planos para o bem de vocês, e não para o mal, planos de lhes dar um futuro cheio de esperança. Entre os exilados estava Daniel, um jovem nobre levado na primeira onda de deportações. Mesmo vivendo em uma cultura estrangeira e pagã, Daniel permaneceu fiel a Deus. Com o tempo, chegou a ocupar uma posição importante na corte babilônica. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar, Daniel, com a ajuda de Deus, foi capaz de explicar seu significado. Parte da interpretação está em Daniel 2:44. Durante o reinado desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Ele não será entregue a outro povo. Esmagará todos os outros reinos e durará para sempre. Daniel não estava sozinho. Seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, também permaneceram fiéis, mesmo quando suas vidas estavam em risco. Quando se recusaram a se curvar diante de uma imagem de ouro feita por Nabucodonosor, foram lançados numa fornalha ardente. Mas Deus os protegeu. Eles não se queimaram, nem sequer cheiravam a fumaça. Em Daniel 3:24 a 25, a reação do rei é registrada. Ele se levantou espantado e perguntou: não jogamos 3 homens amarrados no fogo? Seus oficiais responderam: sim, majestade. O rei disse: mas vejam, eu vejo 4 homens andando livres entre as chamas, completamente ilesos, e o quarto parece um ser divino. Mais tarde, o próprio Daniel foi alvo de invejosos que convenceram o rei Dário a aprovar uma lei proibindo qualquer oração que não fosse dirigida ao rei. Ainda assim, Daniel continuou orando 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. Como consequência, foi lançado na cova dos leões. Mas Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Daniel 6:19 a 22 descreve o que aconteceu na manhã seguinte. Ao amanhecer, o rei correu até a cova e chamou com angústia: Daniel, servo do Deus vivo, seu Deus o salvou? Daniel respondeu: viva para sempre, ó rei. Daniel disse ao rei: meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me feriram, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi erro algum contra o Senhor, majestade. Histórias como essa deram grande encorajamento aos judeus exilados. Mesmo na Babilônia, longe de sua terra, Deus ainda estava com eles e era capaz de protegê-los. Entre os cativos também estava o profeta Ezequiel, levado durante a segunda onda de deportações. Seu ministério teve como foco ajudar o povo a entender as razões do exílio e dar-lhes esperança de que um dia seriam restaurados. Ezequiel teve visões poderosas, uma delas mostrando a presença de Deus deixando o templo antes de sua destruição, e outra, um templo futuro onde a presença de Deus retornaria.
A visão mais famosa de Ezequiel foi a de um vale cheio de ossos secos e sem vida. Deus lhe perguntou se aqueles ossos poderiam voltar a viver. Ezequiel respondeu que só Deus sabia. Então, Deus o mandou falar aos ossos. Em Ezequiel 37, 7-10, ele descreveu o que aconteceu. Fiz o que me foi ordenado, e enquanto falava, ouvi um som forte de estalo, e os ossos começaram a se unir, um a um. Depois vi nervos surgirem, seguidos por carne e pele cobrindo-os. Mas ainda não havia vida. Deus, então, me disse para falar ao fôlego e dizer: Fôlego, venha dos 4 ventos e entre nesses mortos para que vivam. Obedeci. E o fôlego entrou neles. Eles ganharam vida e ficaram de pé, um grande exército. Deus explicou que aqueles ossos representavam Israel, que se sentia sem esperança e cortado de tudo. Mas ele prometeu trazê-los de volta da morte e restaurá-los como uma nação renovada. Outra promessa poderosa aparece em Ezequiel 36, 24-26. Eu os trarei de volta das nações onde foram espalhados. Vou purificá-los com água pura, lavando seus pecados e ídolos. Darei a vocês um novo coração e colocarei um novo espírito dentro de vocês. Removerei o coração de pedra e o substituirei por um coração sensível e obediente. Jeremias, que havia permanecido em Jerusalém até sua queda final, também escreveu cartas aos exilados. Ele os encorajava a levarem uma vida normal, construírem casas, plantarem alimentos, casarem-se, formarem famílias e orarem pela paz das cidades onde agora viviam, pois estariam ali por um tempo. Jeremias também transmitiu uma promessa profunda. Deus faria uma nova aliança com seu povo. Em Jeremias 31, versículos 33-34, Deus disse: Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Escreverei minhas leis dentro deles, não em tábuas de pedra, mas em suas mentes e corações. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém precisará ensinar o outro a me conhecer, pois todos me conhecerão, do menor ao maior. Perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei deles. Mesmo nos momentos mais escuros, Deus já estava agindo para cumprir suas promessas e trazer seu povo de volta para casa. O exílio ensinou lições profundas sobre o custo de se afastar de Deus, mas também revelou o compromisso do Senhor com a aliança feita com Israel. Assim como o profeta Jeremias havia profetizado, após exatamente 70 anos, Deus começou a abrir o caminho para o retorno do seu povo. Naquele tempo, o Império Persa havia conquistado a Babilônia. O novo rei persa, Ciro, tinha uma abordagem diferente dos impérios anteriores. Enquanto os assírios e babilônios espalhavam os povos conquistados, Ciro os incentivava a voltarem às suas terras e restaurarem suas tradições. Em 538 a.C., Ciro emitiu um decreto extraordinário, permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Esdras 1:2-4 registra sua proclamação. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém, em Judá. Todo o seu povo que estiver entre vocês pode retornar a Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém, e que o Deus deles esteja com eles. Onde quer que esse povo esteja, os vizinhos devem ajudá-los com prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Esse decreto foi extraordinário. Não apenas permitiu o retorno dos exilados, como também ordenou que outros contribuíssem generosamente para a reconstrução. Foi o cumprimento claro do plano de Deus, realizado por meio de um rei estrangeiro. Mais de 150 anos antes, o profeta Isaías já havia mencionado Ciro pelo nome, mesmo antes de ele nascer. Isaías o chamou de escolhido do Senhor, o que reconstruiria Jerusalém e libertaria o povo de Deus do cativeiro.
Cerca de 50.000 judeus atenderam ao chamado e deixaram o conforto e a segurança da vida na Babilônia para voltar à terra natal. A jornada foi longa e difícil, mas foram liderados por 2 homens fiéis: Zorobabel, descendente do rei Davi, e Josué, o sumo sacerdote. Ao chegarem a Jerusalém, encontraram a cidade em ruínas. O templo, antes grandioso, havia sido reduzido a escombros. Estrangeiros ocupavam a terra e muitos se opunham ao retorno dos judeus. Reconstruir não seria fácil, mas aquele retorno marcou o início de um novo capítulo na história de Israel. Um tempo de restauração, reconstrução e esperança renovada. Apesar dos grandes obstáculos, o povo não estava mais espalhado, e Deus estava com eles. O exílio havia terminado, a promessa de Deus estava sendo cumprida, exatamente como ele havia dito. Mesmo enfrentando dificuldades, o povo começou a reconstruir o templo. Primeiro, ergueram o altar e retomaram os sacrifícios diários. Depois, iniciaram as obras da fundação. Esdras 3:10-13 descreve a cena emocionante quando a base do templo foi concluída. Quando os construtores terminaram de lançar os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, vestidos com suas vestes e com trombetas, e os levitas, descendentes de Asaf, com seus símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, como havia sido ordenado por Davi, rei de Israel. Cantaram juntos em louvor e ação de graças. O Senhor é bom, seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo deu um grande grito de louvor ao Senhor, porque os alicerces do templo haviam sido lançados. Mas alguns dos sacerdotes, levitas e líderes mais velhos, que haviam visto o primeiro templo, choraram em voz alta ao ver os novos alicerces. Ao mesmo tempo, outros celebravam com alegria. Os sons de choro e de festa se misturaram, e não se podia distinguir um do outro. Os anciãos choravam por lembrarem da glória e beleza do templo de Salomão, sabendo que este seria mais simples. Já os mais jovens se alegravam por verem o início do cumprimento da promessa de Deus. Infelizmente, a resistência local logo paralisou a obra. Os samaritanos, descendentes dos povos trazidos após a queda do Reino do Norte, se ofereceram para ajudar. Mas, por não adorarem plenamente a Deus, os judeus recusaram. Ofendidos, os samaritanos se voltaram contra eles e começaram a dificultar os trabalhos. Durante quase 15 anos, a obra no templo ficou parada. O povo perdeu a motivação e passou a se concentrar na construção de suas próprias casas, esquecendo-se da casa de Deus. Enfrentaram colheitas ruins, dificuldades financeiras e se afastaram espiritualmente. Para despertá-los, Deus enviou 2 profetas, Ageu e Zacarias, com mensagens firmes para motivar o povo a concluir o templo. Ageu 1:3-6 traz a mensagem de Deus. O Senhor falou por meio do profeta Ageu: será que é hora de vocês viverem em casas confortáveis enquanto minha casa está em ruínas? Reflitam sobre seus caminhos. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas continuam com sede. Vestem roupas, mas não se aquecem. Ganham dinheiro, mas ele desaparece como se estivesse num saco furado. Motivados pelos profetas e tocados pelo Espírito de Deus, o povo retomou a construção. Zacarias os encorajou com visões de esperança e os lembrou da ajuda divina com esta promessa registrada em Zacarias 4:6. Não será por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O templo foi finalmente concluído em 516 a.C., exatamente 70 anos após a destruição do Templo de Salomão. Embora não fosse tão grandioso quanto o primeiro, era a prova de que Deus cumpre suas promessas e deu ao povo um lugar para adorá-lo novamente. Cerca de 60 anos depois, um sacerdote e mestre chamado Esdras liderou cerca de 1.500 homens e suas famílias de volta a Jerusalém.
Esdras havia dedicado sua vida ao estudo e ao ensino da lei de Deus. Esdras 7:10 explica sua missão. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, praticá-la e ensinar aos israelitas os seus decretos e mandamentos. Quando Esdras chegou a Jerusalém, ficou chocado ao descobrir que muitos judeus, inclusive líderes e sacerdotes, haviam se casado com mulheres de outras nações e estavam adotando seus costumes pagãos. Esse mesmo tipo de comportamento foi o que causou o exílio no passado. Esdras 9:3-4 descreve como ele reagiu. Quando ouvi isso, rasguei minhas roupas, arranquei parte do cabelo da cabeça e da barba e me sentei completamente arrasado. Então, todos os que respeitavam a palavra de Deus e estavam abalados com essa infidelidade se juntaram a mim. Fiquei ali, em choque, até o sacrifício da tarde. Esdras guiou o povo por um tempo de confissão e retorno a Deus. Em vez de acusar os outros, ele se incluiu na culpa e clamou a Deus por misericórdia. Sua oração sincera tocou profundamente o coração do povo, levando-os a se arrependerem de verdade. Eles decidiram se separar das esposas estrangeiras e voltar a obedecer à lei de Deus. 13 anos depois, Neemias, um servo de confiança do rei Artaxerxes da Pérsia, recebeu notícias preocupantes de Jerusalém. Seu irmão Hananias e outros viajantes contaram que os muros da cidade ainda estavam em ruínas e os portões haviam sido destruídos pelo fogo. Isso deixava Jerusalém exposta e envergonhava o nome de Deus. Neemias 1:4 mostra sua reação. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante vários dias lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. Ele reconheceu os pecados do povo e pediu a Deus que lhe desse sucesso ao falar com o rei, para poder ajudar a restaurar a cidade. Quando o rei notou sua tristeza, perguntou o que o estava afligindo. Neemias 2:3-5 registra sua resposta corajosa. Eu disse, que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste se a cidade onde estão enterrados os meus antepassados está em ruínas e seus portões foram queimados? O rei perguntou, o que você quer que eu faça? Eu orei a Deus e respondi, se for da vontade do rei, e se eu tiver seu favor, envie-me ajudar para reconstruir a cidade onde estão os túmulos dos meus antepassados. O rei concordou e ainda deu a Neemias cartas oficiais para garantir sua segurança e materiais para a obra. Ficava claro que Deus estava usando um rei estrangeiro para ajudar seu povo. Quando Neemias chegou a Jerusalém, saiu em segredo durante a noite para inspecionar os estragos e entender o que precisava ser feito. Depois, incentivou o povo a iniciar a reconstrução. Neemias 2:18 conta o que ele disse. Contei a eles como a mão de Deus havia estado comigo e o que o rei havia prometido. Disse, vocês veem a situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e os portões foram destruídos pelo fogo. Vamos reconstruir o muro para que não vivamos mais nessa vergonha. O povo respondeu, vamos começar a reconstrução. E assim, começaram a trabalhar. A construção avançou rapidamente, mesmo com forte oposição de inimigos como Sambalate, Tobias e Gesem. Esses homens insultaram, ameaçaram e tramaram contra eles. Neemias organizou o trabalho de forma que cada família reconstruísse a parte do muro próxima de sua casa. Metade do povo trabalhava na construção e a outra metade montava guarda. Neemias 4:17-18 explica como foi. Daquele dia em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto a outra metade segurava lanças, escudos, arcos e usava armaduras. Os oficiais estavam atrás de todos os trabalhadores. Os que carregavam materiais usavam uma mão para a carga e a outra para segurar uma arma. Cada construtor carregava uma espada na cintura enquanto trabalhava. Em apenas 52 dias, o muro foi reconstruído, uma conquista impressionante que deixou os inimigos espantados. Neemias 6:15-16 relata o que aconteceu.
O muro foi concluído no dia 25 do mês de Elul, em 52 dias. Quando nossos inimigos souberam disso, as nações vizinhas ficaram assustadas e perderam a confiança, pois perceberam que essa obra tinha sido realizada com a ajuda de Deus. Quando o muro foi terminado, Esdras reuniu todo o povo e leu a lei de Deus numa cerimônia longa e importante. Neemias 8:5-6 descreve como o povo reagiu. Esdras abriu o rolo da lei diante de todos. Como estava num lugar mais alto, todos podiam vê-lo. Quando ele abriu o livro, o povo ficou em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todos levantaram as mãos e disseram: Amém, Amém. Então se ajoelharam e adoraram o Senhor com o rosto no chão. Muitos choraram ao ouvir as Escrituras, pois perceberam o quanto haviam se afastado dos caminhos de Deus. Mas Neemias os encorajou a não ficarem tristes. Aquele era um momento de alegria. O povo então celebrou a festa dos tabernáculos, algo que não faziam desde o tempo de Josué. Renovaram sua aliança com Deus, comprometendo-se a obedecer suas leis e apoiar o templo. 400 anos haviam se passado desde que o último profeta havia falado, e Deus estava preparando algo extraordinário. O Império Romano agora dominava muitas terras, inclusive Israel, que eles chamavam de Palestina. O povo judeu ansiava pelo Messias, um líder prometido que os libertaria dos inimigos e restauraria a grandeza de Israel. Na vila silenciosa de Nazaré vivia uma jovem chamada Maria, prometida em casamento a José, um carpinteiro. Um dia, um anjo apareceu com uma mensagem surpreendente. Lucas 1:30-33 revela o que o anjo disse. Não tenha medo, Maria, disse o anjo. Deus se agradou de você. Você ficará grávida e terá um filho. Dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu antepassado, e ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre. Seu reino nunca terá fim. Maria não entendia como aquilo poderia acontecer, já que ainda não era casada. O anjo explicou que seria um milagre divino realizado pelo Espírito Santo. Mesmo sem compreender tudo, Maria confiou completamente em Deus. Lucas 1:38 registra sua resposta. Sou serva do Senhor, disse ela. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Quando José soube que Maria estava esperando um filho, decidiu terminar o noivado em silêncio para que ela não passasse vergonha. Mas certa noite, um anjo apareceu a ele em um sonho e explicou toda a verdade. Mateus 1:20-21 revela as palavras do anjo. José, descendente de Davi, não tenha medo de se casar com Maria. O filho que ela espera foi dado pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você deve dar o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Pouco antes do nascimento de Jesus, César Augusto decretou um recenseamento, e todos deveriam voltar à cidade de origem da família. Como os antepassados de José eram da linhagem do rei Davi, ele e Maria tiveram que ir até Belém, mesmo com o parto se aproximando. Quando chegaram, todos os lugares estavam cheios, e eles acabaram ficando em um estábulo, onde Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Lucas 2:7 conta essa parte da história. Ela deu à luz seu primeiro filho, envolveu-o em faixas e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, anjos apareceram a pastores que cuidavam dos rebanhos nos campos próximos. Eles trouxeram uma notícia maravilhosa. Lucas 2:10-11 diz: Não tenham medo. Eu trago boas notícias que vão trazer grande alegria para todos. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês. Ele é o Messias, o Senhor. Os pastores correram até Belém e encontraram tudo como os anjos haviam descrito. Contaram o que viram e todos ficaram admirados com a história. Cerca de 2 anos depois, estudiosos do Oriente chegaram a Jerusalém procurando pelo novo rei dos judeus. Eles seguiram uma estrela especial e vieram adorá-lo.
A chegada deles deixou o rei Herodes preocupado. Ele chamou os sábios em segredo e pediu que avisassem quando encontrassem o menino. Mas Deus os avisou em sonho para não voltarem a Herodes. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado, ficou furioso. Ordenou que todos os meninos menores de 2 anos, em Belém, fossem mortos. Mas Deus mandou um anjo avisar José em sonho, dizendo para levar Maria e Jesus para o Egito. Eles ficaram lá até a morte de Herodes. Depois disso, voltaram e se estabeleceram em Nazaré, onde Jesus cresceu. Lucas 2:52 dá um vislumbre da infância de Jesus. Jesus crescia em sabedoria e estatura e ganhava o carinho de Deus e das pessoas. Aos 12 anos, Jesus foi com sua família a Jerusalém para a Páscoa. Na viagem de volta, seus pais perceberam que ele não estava com eles. Depois de 3 dias procurando, encontraram Jesus no templo, conversando com os mestres e fazendo perguntas. Todos ficaram impressionados com sua sabedoria. Quando completou 30 anos, Jesus iniciou sua missão. Foi até o Rio Jordão, onde seu primo João batizava as pessoas e as chamava ao arrependimento. João preparava o povo para alguém muito maior que ele. Quando Jesus pediu para ser batizado, João hesitou, pois sabia que Jesus não tinha pecados. Mas Jesus insistiu, dizendo que aquilo era necessário para cumprir o plano de Deus. Mateus 3:16 a 17 descreve o que aconteceu depois. Assim que Jesus saiu da água, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Então, uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria." Logo em seguida, o Espírito levou Jesus para o deserto. Lá, ele jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Satanás tentou fazer com que Jesus usasse seu poder para benefício próprio, colocasse Deus à prova e se curvasse em troca de dominar o mundo. Mas Jesus resistiu, usando as Escrituras para responder a cada tentação. Ele nos deixou um exemplo de como enfrentar ataques espirituais. Depois de sair do deserto, Jesus começou a pregar que o reino de Deus estava próximo e convidou as pessoas a segui-lo. Escolheu 12 homens para acompanhá-lo, aprender com ele e continuar sua missão depois. Durante seu ministério, Jesus realizou sinais maravilhosos que mostravam sua identidade divina. Curou todos os tipos de doenças, libertou pessoas de espíritos malignos, acalmou tempestades e até ressuscitou mortos. Seus milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas atos de compaixão que revelavam o cuidado de Deus e confirmavam que ele era o Salvador esperado. Um de seus primeiros milagres aconteceu num casamento em Caná. Quando o vinho acabou, Maria contou a Jesus. João 2:7 a 9 relata o que aconteceu. Jesus disse aos serventes: "Encham os jarros com água", e eles encheram até a borda. Depois disse: "Levem um pouco ao responsável pela festa." Quando ele provou, a água havia se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os serventes sabiam. Jesus muitas vezes curava com um simples toque ou palavra. Devolveu a visão aos cegos, abriu os ouvidos dos surdos e fez paralíticos andarem novamente. Limpou leprosos, restaurou membros atrofiados e curou todo tipo de enfermidade. Nenhuma doença era impossível para ele, e ele sempre atendia com amor aqueles que acreditavam e se aproximavam. Um dia, um oficial romano procurou Jesus, pedindo que curasse seu servo, que estava paralisado e sofrendo muito. Jesus se ofereceu para ir até a casa dele, mas aquele homem demonstrou uma fé extraordinária. Mateus 8:8 a 10 registra o momento. O centurião disse: "Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. Basta uma palavra sua, e o meu servo será curado. Eu entendo como funciona a autoridade, porque também obedeço ordens e dou comandos a soldados. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz."
Jesus ficou admirado e disse à multidão: Eu não vi uma fé assim em todo Israel. Jesus também tinha poder sobre a natureza. Certa vez, enquanto atravessava o mar da Galileia com seus discípulos, uma tempestade violenta surgiu. O vento soprava forte e as ondas começaram a encher o barco. Enquanto isso, Jesus dormia tranquilamente. Marcos 4:39-41 conta o que aconteceu. Os discípulos o acordaram. Jesus se levantou e disse ao vento e ao mar: Silêncio, fiquem quietos. A tempestade parou e tudo ficou calmo. Depois ele perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Eles ficaram espantados e comentavam entre si: Quem é este homem? Até o vento e as ondas obedecem a ele. Em outra ocasião, Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Um menino tinha levado essa refeição simples, mas quando a entregou a Jesus, ela se tornou mais do que suficiente. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos cheios. Jesus até trouxe mortos de volta à vida. Quando a filha de Jairo morreu, Jesus foi até a casa deles e a reviveu. Em outro caso, ele interrompeu um funeral na cidade de Naim e ressuscitou o único filho de uma viúva. O milagre mais marcante foi quando ele trouxe de volta seu amigo Lázaro, que já estava há 4 dias no túmulo. João 11:43-44 relata essa cena. Jesus gritou bem alto: Lázaro, saia daí! O homem que tinha morrido saiu, ainda envolto com as faixas de sepultamento. Jesus então disse: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Mas Jesus não era conhecido apenas por seus milagres. Ele também era um mestre incomparável. Muitas vezes ensinava por meio de parábolas, histórias curtas e cheias de significado que revelavam verdades espirituais profundas. Apesar de simples, essas lições ficavam gravadas no coração das pessoas. Uma parábola bem conhecida é a do semeador. Mateus 13:3-8 conta a história. Um agricultor saiu para plantar. Algumas sementes caíram à beira do caminho e foram comidas pelos pássaros. Outras caíram em solo pedregoso, cresceram rápido, mas morreram sob o sol por não terem raízes profundas. Algumas caíram entre os espinhos e foram sufocadas, mas outras caíram em terra boa e produziram uma colheita abundante, muito maior do que o que foi plantado. Jesus explicou que a semente representava a mensagem de Deus e os diferentes solos simbolizavam os diversos tipos de coração. Alguns ignoram a palavra, outros desistem quando surgem dificuldades e outros se distraem com preocupações ou riquezas. Mas aqueles que têm o coração aberto entendem e vivem a mensagem, produzindo frutos duradouros. Jesus usava muitas parábolas para mostrar o quanto Deus se importa com os que estão perdidos. Histórias como a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo mostram que Deus se alegra imensamente quando até uma única pessoa decide voltar para Ele. Na parábola do bom samaritano, Jesus ensinou que amar o próximo significa ajudar qualquer pessoa que precise, não importa quem ela seja. Quando um especialista da lei perguntou: Quem é o meu próximo? Jesus contou a história de um homem que foi atacado e deixado quase morto na estrada. Um sacerdote e um levita passaram e não fizeram nada. Mas um samaritano, alguém geralmente rejeitado pelos judeus, parou, cuidou do homem ferido e o levou a um lugar seguro. A mensagem mais importante de Jesus era sobre a vida eterna. João 3,16 revela suas palavras poderosas. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê nele não se perca, mas tenha a vida eterna. Ele deixou claro que era o único caminho para chegar até Deus. João 14,6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Ele também ensinou seus seguidores a amar até quem os odeia, a perdoar quem os machuca e a colocar o reino de Deus acima de tudo.
Ensinou a orar com sinceridade e lembrou que não deviam se preocupar com dinheiro ou bens materiais, pois Deus cuidaria de suas necessidades. Ele prometeu que quem o seguisse nunca estaria separado de Deus e viveria para sempre. Com o tempo, mais e mais pessoas começaram a seguir Jesus, e isso deixou os líderes religiosos irritados e invejosos. Eles não gostavam que Jesus expusesse seus erros e questionasse sua autoridade. Os principais sacerdotes e os fariseus começaram a procurar uma maneira de prendê-lo e matá-lo. Jesus sabia que sua morte estava próxima e começou a preparar seus discípulos para o que viria. Marcos 8:31 relata um desses momentos. Ele começou a explicar que o Filho do Homem sofreria muito, seria rejeitado pelos líderes religiosos, seria morto e depois de 3 dias ressuscitaria. Os discípulos não entenderam e ficaram chocados. Pedro até repreendeu Jesus por dizer essas coisas, mas Jesus respondeu que Pedro estava vendo as coisas com olhos humanos e não com os olhos de Deus. Na última semana, em Jerusalém, Jesus entrou montado em um jumento, enquanto as multidões gritavam "Hosana" e agitavam ramos de palmeira. Isso cumpria uma profecia sobre um rei pacífico que viria. Mesmo assim, Jesus sabia que muitos dos que o aclamavam naquele dia, em breve, pediriam sua morte. Jesus passou seus últimos dias ensinando no templo e confrontando os líderes religiosos. Por meio de parábolas, deixou claro que sabia do plano deles para matá-lo. Eles ficaram furiosos, mas não agiram de imediato, pois o povo ainda o admirava. A oportunidade surgiu quando Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, concordou em trair Jesus em troca de 30 moedas de prata. Na noite de quinta-feira, Jesus compartilhou a refeição da Páscoa com seus discípulos. Seria a última ceia com eles. Durante o jantar, fez algo surpreendente. Ajoelhou-se e lavou os pés dos discípulos, assumindo o papel de servo para mostrar como viver com humildade e servir aos outros. Em seguida, disse que um deles o trairia. João 13:21 nos conta o que aconteceu. Depois de dizer essas coisas, Jesus ficou profundamente comovido e declarou: "Eu lhes digo com toda certeza, um de vocês vai me trair." Ele também deu um novo significado ao pão e ao vinho da refeição, usando-os para falar sobre seu sacrifício que estava por vir. Lucas 22:19-20 registra suas palavras. Ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: "Este pão é o meu corpo, entregue por vocês. Lembrem-se de mim sempre que o comerem." Depois da refeição, pegou um cálice e disse: "Este cálice representa uma nova aliança, selada com o meu sangue, derramado por vocês." Depois do jantar, eles caminharam até um jardim chamado Getsêmani. Lá, Jesus orou com grande emoção sobre o sofrimento que estava prestes a enfrentar. Sua angústia era tão intensa que seu suor se transformou em gotas de sangue. 3 vezes ele pediu se era possível evitar aquela dor, mas no fim aceitou o plano de Deus. Lucas 22:42 mostra sua oração. "Pai, se quiseres, afasta de mim este sofrimento, mas que a tua vontade seja feita, e não a minha." Enquanto orava, Judas chegou com guardas e soldados. Ele se aproximou de Jesus e o beijou, sinalizando quem deveria ser preso. Jesus foi levado e os discípulos fugiram. Exatamente como ele havia dito. Ele foi levado primeiro a Anás, depois a Caifás, o sumo sacerdote. Os líderes religiosos tentaram encontrar qualquer motivo para condená-lo. No fim, o acusaram de dizer que era o Filho de Deus, chamando isso de blasfêmia. Mas eles não tinham autoridade para executar ninguém. Então, levaram Jesus ao governador romano, Pôncio Pilatos. Pilatos não encontrou razão para condená-lo à morte. Então, o enviou a Herodes Antipas. Herodes fez perguntas, mas Jesus permaneceu em silêncio e foi devolvido a Pilatos.
Tentando libertá-lo, Pilatos ofereceu soltar Jesus ou Barrabás, um criminoso conhecido. Os sacerdotes convenceram a multidão a pedir a libertação de Barrabás. Mateus 27, 22 a 23 nos mostra o que aconteceu em seguida. Pilatos perguntou: "O que devo fazer com Jesus, o chamado Messias?" A multidão gritou: "Crucifique-o!" Ele disse: "Por quê? Que mal ele fez?" Mas eles gritavam cada vez mais alto: "Crucifique-o!" Por fim, Pilatos cedeu, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados romanos zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o vestiram com um manto roxo. Depois, obrigaram-no a carregar sua cruz até um lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, onde ele foi pregado numa cruz entre dois criminosos. Mesmo sofrendo profundamente, Jesus orou por aqueles que o estavam ferindo. Lucas 23, 34 registra sua oração: "Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que estão fazendo." Do meio-dia até as 3 da tarde, toda a região ficou coberta por uma escuridão. Por volta das 3 horas, Jesus gritou bem alto e entregou seu espírito. Mateus 27, 50 a 51 descreve esse momento. Jesus gritou novamente e então entregou o espírito. Naquele instante, a cortina do templo se rasgou de cima a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Um oficial romano que testemunhou tudo disse: "Este homem realmente era o Filho de Deus." José de Arimateia, que acreditava em Jesus em segredo, foi até Pilatos e pediu permissão para cuidar do corpo. Depois de obtê-la, envolveu o corpo em um lençol de linho com especiarias e o colocou em um túmulo novo escavado na rocha. Uma pedra pesada foi colocada na entrada e soldados romanos foram designados para vigiar, para que ninguém levasse o corpo. Mas a morte não teve poder sobre o Filho de Deus. Ao amanhecer do domingo, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para aplicar especiarias no corpo de Jesus. Quando chegaram, a pedra já havia sido removida e o túmulo estava vazio. Um anjo deu a elas uma notícia impressionante. Mateus 28, 5 a 6 relata o que o anjo disse: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele voltou à vida exatamente como disse que faria. Olhem o lugar onde ele estava deitado." Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, depois às outras mulheres e mais tarde aos seus seguidores. Durante os 40 dias seguintes, mostrou-se vivo para mais de 500 pessoas. Comeu com elas, continuou ensinando e provou que realmente havia ressuscitado. Esse foi o milagre mais importante da história e o coração da fé cristã. Antes de voltar ao céu, Jesus deu uma última missão aos seus seguidores. Atos 1:8 registra suas palavras: "Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder. Então vocês contarão às pessoas sobre mim em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os lugares mais distantes da terra." Ele pediu que esperassem em Jerusalém até que o Espírito viesse. Então, diante deles, foi elevado ao céu. 2 anjos apareceram e disseram que ele voltaria do mesmo modo. Os discípulos voltaram para Jerusalém e com cerca de 120 outros crentes, incluindo Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos, passaram 10 dias em oração. Também escolheram Matias para ocupar o lugar de Judas entre os 12 apóstolos e esperaram pelo que Deus faria a seguir. Durante a festa de Pentecostes, uma celebração judaica da colheita, algo extraordinário aconteceu. Atos 2, 2 a 4 descreve o momento. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte que encheu toda a casa onde estavam reunidos. Então viram algo parecido com línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Jerusalém estava cheia de judeus vindos de várias partes do mundo para a celebração.
Quando ouviram os discípulos falando, ficaram impressionados, pois cada um os entendia em sua própria língua, mesmo sabendo que todos os discípulos eram da Galileia. Alguns zombaram dizendo que estavam bêbados, mas Pedro se levantou e, com coragem, pregou a primeira mensagem sobre Jesus. Ele explicou que aquilo que estavam vendo era exatamente o que o profeta Joel havia anunciado há muito tempo, que Deus derramaria seu espírito sobre o povo. Pedro declarou que aquele que haviam crucificado era, na verdade, o Senhor e o Salvador prometido. Atos 2, 36 a 37 mostra a reação da multidão. Portanto, que todo o povo de Israel saiba com certeza que este Jesus que vocês crucificaram foi feito Senhor e Messias. Ao ouvirem isso, ficaram profundamente comovidos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: o que devemos fazer agora? Pedro disse a eles que se arrependessem, fossem batizados em nome de Jesus e seriam perdoados, recebendo também o Espírito Santo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas creram e foram batizadas, marcando o início da igreja cristã. Esses novos seguidores se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos, passavam tempo juntos, compartilhavam refeições e oravam. Ajudavam uns aos outros, doando para os que tinham necessidade, e se reuniam todos os dias no templo e em suas casas. Atos 2, 46 a 47 registra essa alegria. Todos os dias se encontravam no pátio do templo. Em suas casas, partilhavam as refeições com alegria e gratidão. Louvavam a Deus e eram bem vistos por todos. E a cada dia, mais pessoas se juntavam a eles e eram salvas. Os apóstolos realizavam muitos sinais impressionantes para confirmar sua mensagem. Um dia, Pedro e João curaram um homem que não podia andar desde que nasceu. A multidão ficou maravilhada. E Pedro aproveitou aquele momento para falar novamente sobre Jesus. Dessa vez, cerca de 5.000 homens creram. O crescimento repentino preocupou os líderes religiosos. Eles prenderam Pedro e João e mandaram que parassem de falar sobre Jesus. Mas os dois se recusaram. Atos 4, 19 a 20 registra a resposta deles. O que vocês acham que é certo? Obedecer a vocês ou a Deus? Decidam. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre tudo o que vimos e ouvimos. A igreja continuava crescendo, mesmo com a perseguição ficando mais intensa. Quando Estevão, um dos primeiros escolhidos para ajudar na igreja, foi apedrejado até a morte por falar sobre Jesus, uma grande onda de perseguição se espalhou por Jerusalém, mas em vez de silenciar os cristãos, esse sofrimento ajudou a espalhar a mensagem. Os crentes fugiram para outras cidades e, onde quer que fossem, falavam de sua fé. Atos 8:4 mostra esse resultado. Os que haviam sido dispersos anunciavam a palavra de Deus por onde passavam. Filipe viajou até Samaria e começou a falar sobre Jesus ao povo dali. Embora os judeus normalmente desprezassem os samaritanos, muitos creram e foram batizados. Isso mostrou que a mensagem de Jesus era para todos, não apenas para os judeus. Filipe também encontrou um oficial da Etiópia e explicou um trecho do livro de Isaías. O homem creu, foi batizado e continuou sua viagem cheio de alegria. Uma das transformações mais marcantes na igreja primitiva aconteceu com um homem chamado Saulo. Ele era um grande perseguidor dos cristãos e estava a caminho de Damasco para prender mais seguidores de Jesus quando algo surpreendente aconteceu. Atos 9, 3 a 6 relata sua experiência. Quando Saulo se aproximava de Damasco, de repente uma luz vinda do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que o chamava: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é você, Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade, e você receberá instruções sobre o que deve fazer.
Cego por causa da luz, Saulo precisou ser guiado até a cidade. Durante 3 dias, ele não conseguiu enxergar. Então, um crente chamado Ananias foi enviado por Deus para orar por ele. Quando Ananias tocou em Saulo, algo como escamas caiu dos seus olhos e ele voltou a enxergar. Saulo foi batizado e imediatamente começou a dizer às pessoas que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Esse homem, mais tarde conhecido como Paulo, se tornou o missionário mais influente da história cristã. Viajou por todo o mundo romano, fundando igrejas e escrevendo muitas cartas que mais tarde se tornaram parte do Novo Testamento. Em sua primeira viagem missionária, ele e Barnabé visitaram Chipre e cidades da Ásia Menor. Paulo sempre começava nas sinagogas locais, pregando aos judeus. Mas, quando muitos rejeitavam a mensagem, ele passava a falar com os não-judeus. Atos 13, 46 a 47 registra o que ele disse. Era necessário que anunciássemos primeiro a palavra de Deus a vocês. Mas, já que vocês a rejeitam e não se consideram dignos da vida eterna, agora falaremos aos gentios. O Senhor nos deu esta ordem. Eu o coloquei como luz para as nações, para levar salvação até os confins da terra. Isso levou a uma grande questão. Os gentios precisavam se tornar judeus antes de se tornarem cristãos? Alguns crentes diziam que sim, que era preciso seguir as leis judaicas. Um encontro foi realizado em Jerusalém para resolver isso. Pedro se levantou e explicou que Deus já havia mostrado aceitação ao dar o Espírito Santo aos gentios. Atos 15, 10 a 11 resume sua fala. Por que desafiar a Deus, colocando sobre os gentios um fardo que nem nós conseguimos suportar? Nós cremos que somos salvos pela graça de Jesus, assim como eles. Os líderes da igreja concordaram que os não-judeus não precisavam seguir os costumes judaicos para se tornarem cristãos. No entanto, foram orientados a evitar certos comportamentos que poderiam ofender os judeus. Essa decisão abriu caminho para que a mensagem de Jesus se espalhasse pelo mundo. Na segunda viagem missionária, Paulo entrou na Europa pela primeira vez. Na cidade de Filipos, ele e Silas foram presos e espancados por expulsar um espírito maligno de uma jovem escrava. Foram jogados na prisão. Por volta da meia-noite, enquanto cantavam e oravam, um terremoto poderoso sacudiu a cadeia, abrindo todas as portas. O carcereiro pensou que todos tinham fugido e quase tirou a própria vida, mas Paulo gritou para impedi-lo. Atos 16, 30 a 31 relata o que aconteceu em seguida. O homem perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua família. Naquela mesma noite, o carcereiro e toda a sua casa foram batizados. Mais tarde, Paulo visitou Atenas, uma cidade conhecida por sua sabedoria e filosofia. Algumas pessoas zombaram de sua mensagem, mas outras ficaram curiosas e queriam saber mais. Alguns se tornaram crentes, incluindo Dionísio, membro do conselho da cidade. Durante sua terceira viagem missionária, Paulo se concentrou em fortalecer as igrejas que já havia fundado. Passou 3 anos em Éfeso, onde muitas pessoas abandonaram a magia e a feitiçaria, chegando a queimar seus livros para seguir Cristo. Não importava o quanto sofresse, fosse espancado, apedrejado, náufrago ou preso, Paulo nunca deixou de pregar. Segundo Coríntios 11, 23 a 25, descreve parte do que ele suportou. Trabalhei mais do que a maioria. Passei mais tempo preso, fui espancado muitas vezes e enfrentei a morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. Sobrevivi a 3 naufrágios e até passei 1 dia e 1 noite à deriva no mar. Mesmo assim, Paulo continuou sua missão, fundando igrejas por todo o Império Romano. Também escreveu 13 cartas, chamadas de epístolas.
que foram incluídas no Novo Testamento. Essas cartas explicavam as crenças cristãs e orientavam sobre como viver uma vida dedicada a Deus. Sua carta aos Romanos se destaca como uma das explicações mais claras sobre a salvação, mostrando que a fé em Jesus é o que torna alguém justo diante de Deus. Romanos 3, 23 a 24 resume essa ideia. Todos pecaram e estão longe da glória de Deus, mas por sua graça, através de Jesus Cristo, todos podem ser perdoados e aceitos. Romanos 10, 9 mostra como é simples ser salvo. Se você disser com a boca Jesus é o Senhor e crer de verdade que Deus o ressuscitou, será salvo. As outras cartas de Paulo abordaram muitos temas importantes. Em suas cartas aos Coríntios, ele lidou com problemas dentro da igreja. Em Gálatas, explicou que a salvação vem pela graça, não pela lei. Efésios focou na unidade dos crentes como um só corpo em Cristo. Filipenses falou sobre encontrar alegria mesmo em tempos difíceis. Colossenses destacou a grandeza e autoridade de Cristo. Suas cartas a Timóteo e Tito deram conselhos para pastores e líderes da igreja. Outros apóstolos também contribuíram com cartas para o Novo Testamento. Tiago ensinou que a fé verdadeira se revela nas ações. Tiago 2,17 diz assim: a fé sem obras é inútil. Pedro encorajou os cristãos que sofriam por causa da fé, lembrando-os de sua identidade e esperança eterna. 1 Pedro 2,9 declara: vocês são povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, propriedade preciosa de Deus. João focou no amor e alertou contra falsos ensinamentos. 1 João 4,8 afirma: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O livro de Hebreus explicou como Jesus cumpriu o Antigo Testamento e é maior que os anjos, Moisés e os sacerdotes. Judas alertou sobre líderes corruptos que distorciam a verdade. Juntas, essas cartas formaram as crenças centrais do cristianismo: salvação pela graça, a natureza divina de Jesus, a Trindade, a autoridade das Escrituras, a promessa da ressurreição e a volta de Cristo. A igreja enfrentou perseguições intensas por parte dos líderes judeus e romanos. Cristãos foram jogados aos animais, queimados vivos e crucificados. Mas sua coragem e amor inspiraram muitos a crer. Tertuliano disse certa vez: o sangue dos mártires é a semente que faz a igreja crescer. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi executado por decapitação. André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e outros também foram mortos por causa da fé. Somente João morreu de velhice, embora tenha sido exilado na ilha de Patmos. Enquanto estava em Patmos, João recebeu uma visão que se tornou o último livro da Bíblia: Apocalipse. Apocalipse 1:9 a 10 registra o que ele escreveu. Eu, João, seu irmão em Cristo e companheiro no sofrimento, estava na ilha de Patmos. No dia do Senhor, fui tomado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Nessa visão, João viu Jesus, não como o Salvador sofredor, mas como o Rei vitorioso. Jesus enviou mensagens para 7 igrejas, com palavras de encorajamento e advertência. João teve um vislumbre do céu, um trono, anjos e adoração poderosa. Um rolo selado com 7 selos foi aberto, trazendo julgamentos como guerras, fome e morte. Em seguida vieram trombetas e taças, trazendo mais destruição. João viu símbolos assustadores: bestas selvagens, o número 666, falsa religião e grande sofrimento. Mas também viu seguidores fiéis, marcados pela proteção de Deus. Por fim, João viu a última grande batalha. Apocalipse 19, 11 a 16, descreve o retorno de Jesus. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Aquele que o montava se chamava Fiel e Verdadeiro. Em seu manto e em sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Satanás foi finalmente derrotado e lançado no lago de fogo. Os mortos ficaram diante de Deus para serem julgados. Apocalipse 21, 1-4 descreve o desfecho maravilhoso. Vi um novo céu e uma nova terra. Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. A nova Jerusalém desceu do alto. Suas ruas eram de ouro, seus portões de pérola. Não havia necessidade de templo, nem mesmo de luz do sol, porque a glória de Deus iluminava tudo. Apocalipse 22, 17 encerra com um convite cheio de amor. O Espírito e a noiva dizem: venha. Quem ouvir esta mensagem, diga: venha. Quem tiver sede, venha e receba de graça a água que dá a vida eterna. João terminou com uma oração que expressa o anseio de todos os crentes. Sim, vem, Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor esteja com todo o povo de Deus. Amém. Assim se encerra a grande história das Escrituras. Do início da criação a um mundo novo, de um paraíso perdido no jardim a um paraíso restaurado numa cidade. O que o primeiro Adão perdeu, Jesus, o segundo Adão, resgatou. Por meio de Cristo, o plano eterno de Deus para salvar a humanidade e renovar todas as coisas foi cumprido. E o seu reino nunca terá fim. Toda a promessa dita pelos profetas foi cumprida. Toda a profecia foi realizada. E cada seguidor de Jesus agora pode esperar uma alegria sem fim em sua presença. Se você achou útil este panorama completo da Bíblia, convidamos você a explorar nossos outros vídeos, onde mergulhamos mais fundo em livros, personagens e lições da Palavra de Deus. Nosso objetivo é ajudar você a crescer na compreensão das Escrituras e no seu relacionamento com o Senhor. Obrigado por caminhar conosco nessa jornada incrível. E lembre-se, essa história ainda não terminou. Você faz parte dela. E os capítulos mais incríveis ainda estão por vir. Até a próxima, que o Senhor te abençoe e te envolva com seu amor perfeito. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar este vídeo e continuar descobrindo as verdades maravilhosas escondidas nas páginas da Bíblia.